A Bíblia não é apenas um livro, mas uma coleção de livros que tem moldado a civilização de maneiras incontáveis. A Bíblia é sem dúvida o livro mais influente já escrito. Ela tem sido a base para leis, inspirou grandes obras de arte e tem sido a fonte de esperança e conforto para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas a influência da Bíblia vai além da cultura. Ela tem um impacto profundo na moralidade, fornecendo um conjunto de princípios éticos que tem guiado as sociedades ao longo da história. Além disso, a Bíblia tem uma dimensão espiritual profunda. Para todo cristão, ela é a palavra de Deus, uma revelação divina que fala ao coração humano. Mas a Bíblia, como a conhecemos hoje, não surgiu de uma só vez. Ela é o resultado de um processo complexo que se estendeu por milhares de anos. Ela é uma coleção de textos sagrados e escritos religiosos que foram escritos e compilados ao longo de muitos séculos. A Bíblia é uma coleção de livros que são agrupados em duas seções principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã e é baseado na Bíblia hebraica. Na Bíblia protestante, ela tem 39 livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus Cristo. Esses livros são agrupados em várias categorias. Por exemplo, Lei ou Torá abrange os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. História abrange os livros de Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poesia ou sabedoria. Estão incluídos ali os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Na categoria Profetas Maiores estão Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Na categoria Profetas Menores temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã e contém 27 livros que foram escritos após o nascimento de Jesus Cristo. Esses livros também são agrupados em várias categorias. Por exemplo, os Evangelhos incluem Mateus, Marcos, Lucas e João. Na categoria História, Atos dos Apóstolos. As Epístolas Paulinas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Existe a categoria de epístolas gerais também no Novo Testamento, que abrange Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. E na categoria Profecia, o livro de Apocalipse. Cada um desses livros tem seu próprio tema, estilo literário e mensagem, mas todos juntos formam a história unificada da relação de Deus com a humanidade. O livro de Jó foi possivelmente o primeiro a ser escrito. A maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrito entre 1200 a 100 anos antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito em grego no 1º século depois de Cristo e inclui os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse. A compilação da Bíblia, como a conhecemos hoje, levou muitos séculos. O cânon do Antigo Testamento foi estabelecido por volta do 2º século antes de Cristo. Já o cânon do Novo Testamento, no entanto, não foi estabelecido até o século IV depois de Cristo. É importante notar que diferentes tradições religiosas
tem diferentes cânones bíblicos. Por exemplo, a Bíblia hebraica tem 24 livros, a Bíblia protestante, 66 livros, a Bíblia católica, 73 livros, e a Bíblia ortodoxa oriental tem até 81 livros. A Bíblia que temos hoje é o resultado de um longo processo de transmissão, tradução e interpretação. Ela tem sido estudada, debatida e venerada por bilhões de pessoas ao longo dos séculos e continua sendo uma fonte de inspiração e orientação para muitos. A Bíblia é uma obra única, escrita por aproximadamente 40 autores diferentes ao longo de um período de cerca de 1.500 anos. Os autores são de épocas diferentes, lugares diferentes e classes sociais diferentes. Por isso, a Bíblia é tão rica historicamente e em diversidade de textos bíblicos. Por exemplo, Moisés, que é tradicionalmente associado aos 5 primeiros livros da Bíblia, era um pastor de ovelhas antes de se tornar o líder do povo de Israel. Já Davi, que é tradicionalmente associado a muitos dos salmos, era também um pastor de ovelhas antes de se tornar rei de Israel. Já seu filho Salomão, que é tradicionalmente associado a Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, era rei de Israel. No Novo Testamento temos Pedro, que era um pescador antes de se tornar um dos apóstolos de Jesus. E Paulo, que era um fabricante de tendas e um fariseu antes de se tornar um dos mais influentes apóstolos de Cristo. Esses autores viveram em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. Eles escreveram em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. E apesar dessas diferenças, eles foram unidos por uma crença comum em Deus e foram inspirados pelo Espírito para escrever os textos que compõem a Bíblia. É importante notar que, embora esses autores humanos tenham escrito os textos, os cristãos acreditam que eles foram inspirados por Deus ao fazê-lo. Isso significa que, enquanto os autores humanos escreveram com seus próprios estilos e personalidades, eles estavam escrevendo as palavras que Deus queria que eles escrevessem. A preservação da Bíblia ao longo dos séculos é um testemunho da dedicação de incontáveis copistas e tradutores, bem como da providência divina. Preste atenção nessa visão geral de como a Bíblia foi preservada. Em primeiro lugar, como falamos há pouco, a providência divina. A crença na soberania e providência de Deus é fundamental para entender como as Escrituras foram preservadas ao longo da história. Mesmo nos momentos mais obscuros, quando parecia que a luz da verdade seria extinta, a mão invisível do Criador estava operando, mantendo intacta a sua palavra. Em segundo lugar, os manuscritos originais. Os textos que compõem a Bíblia foram originalmente escritos em papiros e pergaminhos, materiais frágeis que desafiaram o tempo. A sobrevivência desses manuscritos até os nossos dias é um testemunho da dedicação de incontáveis copistas que, com reverência e precisão, replicaram esses textos sagrados. Em terceiro lugar, a tradução dos textos da Bíblia. A tarefa de traduzir a Bíblia é um empreendimento que reflete a universalidade da mensagem divina. Desde a tradução da Septuaginta, a Bíblia grega, até as inúmeras versões contemporâneas, o esforço para tornar as Escrituras acessíveis a todos os povos e línguas é uma missão que continua a inspirar eruditos e fiéis. Em quarto lugar, os pais da Igreja. Os primeiros teólogos cristãos, conhecidos como pais da Igreja, desempenharam um papel crucial na transmissão e interpretação das Escrituras. Figuras como Agostinho, Jerônimo e Orígenes não apenas contribuíram com suas próprias reflexões teológicas,
mas também com esforços para assegurar a autenticidade e a integridade dos textos bíblicos. Em quinto lugar, a invenção da imprensa. A invenção da imprensa no século XV permitiu a produção em massa de cópias da Bíblia, tornando-a acessível a um público muito mais amplo. A Bíblia é um dos livros mais difundidos e impressos na história da humanidade. Estima-se que mais de 6 bilhões de cópias da Bíblia tenham sido impressas. Só em 2019, mais de 315 milhões de exemplares da Bíblia ou livros bíblicos específicos foram distribuídos ao redor do planeta. Existem milhares de manuscritos antigos da Bíblia espalhados pelo mundo em diferentes bibliotecas, alguns mais antigos e outros mais atuais. Para os textos do Novo Testamento, estima-se que existam cerca de 6.000 manuscritos. O Novo Testamento foi melhor preservado em manuscritos do que qualquer outro livro antigo, possuindo mais de 5.400 manuscritos gregos completos ou fragmentos de manuscritos, 10.000 manuscritos em latim e 9.300 manuscritos em diversos outros idiomas antigos, incluindo o siríaco, o eslavo, o gótico, o cópita e o armênio. Em comparação a muitos outros livros antigos, a Bíblia é disparado o livro que tem mais cópias. Por exemplo, os trabalhos de autores clássicos como Homero, Platão e Aristóteles têm muito menos manuscritos sobreviventes. A quantidade exata de cópias de outros livros antigos podem variar muito dependendo do livro e do período de tempo, mas em geral eles não se comparam à extensa preservação e disseminação da Bíblia. Em sexto lugar, os manuscritos do Mar Morto. Descobertos em 1947, os manuscritos do Mar Morto incluem fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com a exceção do livro de Esther. Esses manuscritos são considerados o maior tesouro para a pesquisa bíblica. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, com um alcance verdadeiramente global. Ela está disponível em 717 idiomas completos, alcançando cerca de 5,75 bilhões de pessoas. Isso significa que a grande maioria da população mundial tem acesso à Bíblia completa em seu idioma nativo. Além disso, o Novo Testamento está disponível em 1.582 idiomas, alcançando cerca de 830 milhões de pessoas. Isso significa que mesmo aqueles que não têm a Bíblia completa em seu idioma ainda têm acesso aos ensinamentos centrais do cristianismo através do Novo Testamento. É importante notar que a tradução da Bíblia é um trabalho contínuo. Atualmente, a tradução da Bíblia está acontecendo em 3.283 idiomas em 167 países. Este trabalho afeta 1,15 bilhões de pessoas, ou cerca de 15,5% de todos os usuários de idiomas. Além disso, em 2021, cerca de 32,6 milhões de edições completas da Bíblia foram distribuídas em todo o mundo. Isso mostra o esforço contínuo para tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas, independentemente de onde vivem ou qual idioma falam. A Bíblia tem sido uma força transformadora na história da humanidade. Sua influência é sentida em várias esferas da vida, desde a formação de leis até a inspiração para as artes. Por exemplo, a Bíblia tem desempenhado um papel fundamental na formação de sistemas jurídicos e princípios éticos em diversas culturas. Por exemplo, os 10 mandamentos entregues a Moisés tornaram-se a base para muitos sistemas jurídicos. A influência da Bíblia na formação de sistemas jurídicos é vasta e profunda.
Por exemplo, o direito romano, que é a base de muitos sistemas jurídicos modernos, foi influenciado pela ética cristã e pelos princípios bíblicos. O direito canônico, que é o sistema jurídico da Igreja Católica, é fortemente baseado na Bíblia. A Constituição brasileira guarda uma estreita correlação com a Bíblia Sagrada, pois extraiu dos valores cristãos os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade. Muitos princípios e conceitos fundamentais do direito moderno, como a igualdade perante a lei, a presunção de inocência e o direito à vida, podem ser rastreados até a Bíblia. A ideia de uma lei natural que governa a conduta humana e que é inerente à natureza humana é um conceito que tem suas raízes na Bíblia. A Bíblia tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para artistas ao longo dos séculos. Suas histórias ricas e simbolismo profundo têm alimentado a imaginação de pintores, escultores, músicos, escritores e outros artistas, resultando em algumas das maiores obras de arte do mundo. Artistas renomados como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Salvador Dalí, Rembrandt e Caravaggio, dentre tantos outros famosos e anônimos, encontraram na Bíblia uma inesgotável fonte de inspiração para os seus trabalhos. Por exemplo, a famosa pintura da Capela Sistina de Michelangelo. A criação de Adão foi inspirada na narrativa bíblica da criação do mundo. A Bíblia também influenciou a arquitetura. Por exemplo, a arquitetura do Templo de Salomão é descrita em detalhes na Bíblia e tem inspirado a construção de muitos edifícios religiosos ao longo da história. Muitas composições musicais foram e continuam sendo inspiradas pela Bíblia. Por exemplo, o famoso oratório Messias de Handel é baseado em textos bíblicos. A Bíblia também tem sido uma fonte de inspiração para escritores. Muitas obras literárias fazem referência a histórias e personagens bíblicos. A Bíblia continua a inspirar artistas contemporâneos. Por exemplo, a obra magistral do Templo Expiatório da Sagrada Família de Gaudí é cheia de simbolismo bíblico. Em resumo, a Bíblia tem sido uma fonte de inspiração para artistas de todas as disciplinas, ajudando-os a explorar temas de fé, esperança, amor, sacrifício e redenção em suas obras. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada explorando a Bíblia, o livro mais influente na história da humanidade. Ao longo desse vídeo, vimos como a Bíblia surgiu, quem foram seus autores, como ela é dividida, sua relação com a ciência, seu alcance mundial e sua influência nas sociedades do mundo. Lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro, é uma coleção de livros que tem moldado a civilização de maneiras incontáveis, deixando uma marca surpreendente na história da humanidade. A Bíblia tem sido a base para leis, inspirou grandes obras de arte e tem sido a fonte de esperança e conforto para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Hoje, ela continua a influenciar a vida das pessoas, independentemente de onde vivem ou qual idioma falam. E para finalizar, gostaríamos de reiterar a importância da Bíblia na sociedade atual. Lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro do passado, mas um livro para o presente e para o futuro. Ela continua a falar conosco, nos inspirando e nos desafiando, nos confrontando, e sem dúvida continuará a fazê-lo por muitos séculos. E aí, gostou do conteúdo? Então escreve aqui embaixo do vídeo nos comentários qual a importância da Bíblia para você.